noite, pessoal. Abriu. Aí, boa noite, pessoal. Mais uma segunda-feira, nós aqui, tá? Trabalhando, para variar, a gente nunca para. Equipe Fé no Futuro. Hoje, segunda-feira, 3/8/2020. Mais uma live nossa, uma live importantíssima. Estamos trazendo uma pessoa aqui muito engajada nessa ação, que é o Estatuto do Idoso, né? Um tema muito importante para mim, eu acho que para muitas pessoas também. Estamos aqui salientando ao vivo no Instagram. Quem tiver Instagram, quiser curtir pelo Instagram, estou eu lá. É que aqui no Face a gente consegue fazer a carinha aparecer. No Insta não, no Insta vai aparecer só a minha cara gorda lá. Mas tranquilo, estamos aqui, segundona, abrindo mais uma live, com prazer imenso em recebê-los aqui. Na última live, agradecendo a todos os participantes aí, quem participou da live, foi maravilhosa, tivemos uma repercussão muito grande. Agradecer a equipe, né, que está aí engajada sempre no trabalho. Temos uma participante especial aqui para falar sobre aí o Estatuto do Idoso, né, cuidados e um pouco mais. Eu vou estar aí também dando meu espetáculo e daqui a pouco eu chamo mais uma pessoa que está aqui com a gente também hoje, curtindo e participando da nossa live. Estamos trazendo hoje aí Karina Reis, tá? A Karina ela é uma convidada nossa, coração, amiga, parceira. Ela é terapeuta ocupacional, especialista e pós-graduada em gerontologia, uma palavra difícil, da nona língua, Karina, na Unifesp, tá? Karina trabalhou aí na cidade, já com o pessoal da cidade na Casa Áurea, no asilo, por 6 anos, de 2009 a 2015, que ela me contou, tá? Cargo de terapeuta ocupacional. Mais uma vez, pessoal, eu trago pessoas aleatórias, quem quer vir à live, tá? Todo mundo que a gente falar o assunto e a pessoa entender do assunto e me chamar, ela pode vir à live. Essa live a gente convidamos outros participantes que não puderam estar. A Karina estava disponível, né, topou essa parada, veio com a gente aqui para participar dessa live e nos ajudar. Karina também ministrou palestra no CRAS em 2019 com o tema Desafio de Envelhecer no Século XXI. Eu ouvi falar várias vezes sobre essa palestra, tá? Não tive o prazer de assistir, porque, para variar, eu trabalho muito e acabo não tendo tempo para coisa. Então, estamos aí. Vamos aí esperar o pessoal entrar, que venha muita gente, que venha pergunta. O desafio é esse. Uma boa noite a todos. Olha lá, a Michele Conjo já entrou, dando uma boa noite para a gente. Michele Parcerona, Tridapalha, Renatinha Tridapalha, boa noite, Renato. Dani Veterinária, noite, Dani. Parceira, Edson Rubens também, boa noite. O pessoal tá entrando aí, tá aumentando o nosso desafio, hein, Karina? Bom, vou deixar a Karina falar um pouquinho aqui. Karina, dá uma boa noite aí pro pessoal, tá? Vamos abrir essa live, vamos lá, vamos trabalhar. Dá uma boa noite aí, Karina. Boa noite para todo mundo. Bom, eu sou a Karina, né? Como o Márcio já apresentou. Ele demorou aí para falar gerontologia, mas é bem fácil, é uma área de estudo, de conhecimento que estuda sobre o envelhecimento. E é disso que a gente vai falar hoje, vai pensar um pouquinho sobre esses cuidados aí, não só do estatuto, né? Porque já faz um tempinho que temos o estatuto, mas de outros documentos também que aí ajudam nessa composição para que o estatuto seja colocado em prática. Então, acho que é isso, né? Aí falou um pouquinho da minha formação, né? Eu não sou especialista, eu sou pós-graduada, né, em gerontologia, desde 2013. Né? E tenho atuado aí no serviços né, de saúde do idoso, tá certo? Acho que é isso. Não sei se a gente vai começar, você vai perguntar, Márcio? Eu só vou pedir um minutinho para você, tá? A gente está aqui com uma pessoa especial hoje. Normalmente as nossas lives, né, a gente faz sozinho, mas hoje está tendo o prazer aqui de receber a nossa grande amiga, parceira de partido, pré-candidata também com a gente,
Magali Canali. Dá uma boa noite aí, Maga. Boa noite, Karina. Estou aqui ansiosa para ouvi-la, viu? Com certeza vai ser uma live muito, muito boa. Sucesso aí para vocês. Estamos juntas. Obrigada. Obrigado, Maga. Uma boa noite. Fique à vontade. Para quem viu, lá agora só quem está vendo é quem está no Instagram. Tá o Marcinho acompanhando a live nossa lá também. Dá uma boa noite pro pessoal do Instagram aí, Marcinho. Pré-candidato aí também. Hoje dando prazer de estar acompanhando a gente. É isso aí, pessoal. Nós estamos aqui à disposição de vocês, tá? Nós queremos que venham, né? Perguntas, dúvidas, a gente vai tirar o máximo possível. Eu vou abrir aqui um pouco agora para a Karina falar a respeito da parte técnica de cuidar, desse cuidado com o idoso, né, do estatuto, o que o estatuto rege, tá? É muita coisa, a gente sabe que é uma coisa difícil. O Estado, o município, a União, eles têm vários projetos interessantíssimos que, se Deus quiser, a Karina vai estar até nos acompanhando aí futuramente. Tá? Nós temos aí um plano para trabalho que é muito grande nessa área, como eu falei na última live, que foi da criança e adolescente. Quem não pensa, né, no futuro, né, na criança, no adolescente, não vai ter futuro, né? E quem não pensa no idoso, não vai ter passado nunca. Então, para nós termos passado, a gente precisa pensar no idoso, que nos fez o passado. E para pensar no futuro, temos que pensar na criança e adolescente que vai nos trazer o futuro. Então, é muito importante que o poder público tenha planos para que tanto a criança, a adolescente, a mulher, que foi também uma das melhores lives que a gente teve aqui, e agora o do idoso também tem projetos aí para que se abrilhante, se aqueça e melhore a qualidade de vida do idoso. Karina, pode ficar à vontade, fala aí um pouco sobre o estatuto, sobre o que você quiser falar. Tá? Fala, abre aí, daqui a pouco vai chegar perguntas, nós vamos ter que responder, hein? Vai lá, Karina. Ai. Bom, vou começar a falar. Eu trouxe uma colinha, então às vezes eu vou dar uma virada assim, né? Porque sem nada escrito, sem escrito a gente não consegue fazer nada, né? É muita coisa, né? Muita coisa. É muita coisa, né? Eu não vou falar, como eu já falei, eu não vou falar totalmente do estatuto. Na verdade, eu me pautei em um dos documentos do Ministério da Saúde, né? Mas para a gente começar falando da gerontologia, né, do estudo do envelhecimento, a gente fala da nossa pirâmide, né, populacional. Então, aqui o IBGE deu que em 2015 a gente tinha 14,3% da população total de idosos. Em 2050, a gente vai ter uma porcentagem de 30%. Então, se a gente for pensar nessa mudança, a gente precisa pensar nas políticas de atenção e de cuidado para os idosos, né? E, então, vai haver, já está havendo essa mudança da população. Então, não dá para a gente pensar fechadinho, né? Então, todos vamos envelhecer. E nós estamos nesse processo de envelhecimento, né? Que é essa transformação do curso da vida, que é uma alteração. É biológica, é fisiológica, é psicossocial, é funcional, né? E gera várias consequências. Quando a gente fala de estatuto, dia 1º de outubro vai fazer 17 anos que a gente tem o Estatuto do Idoso, né? Então, bastante tempo, acho que a gente está um pouquinho já madura, então dá para a gente compor muitas coisas aí, né, no nosso município, e, enfim, estado e federal aí no nosso país. Das legislações nacionais, né, vou falar da nacional, porque para a gente fazer esse recorte, senão são muitos documentos, a gente começa falando do envelhecimento, né, com a Política Nacional do Idoso em 1994. Essa é a primeira política que a gente tem aqui no nosso país. Né? Aí, em 2003, vem o Estatuto, né? E em 2006 a gente tem a Política Nacional da Saúde da Pessoa Idosa. Então, todos esses documentos dão norte para o que a gente quer. E como que você consegue isso, né? Você pode fazer uma pesquisa básica aí nas plataformas da rede e estudar sobre isso. Eu acho que o que a gente precisa mesmo, independentemente, né? Quem é profissional da saúde ou não, da área da assistência, qualquer pessoa, cidadão, precisa conhecer a legislação para poder contribuir,
né, com essa questão da gerontologia e também da garantia de direitos, né? Se a gente não conhecer, não tem como a gente saber. Daí eu fiz uma pesquisa dos documentos mais atuais, né? Porque se a gente for pensar 1994, 2003, 2006, é muito tempo. Então a gente teve um documento internacional em 2015, que foi a Convenção Interamericana de Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, que dá um norte sobre a garantia de direitos, né? E a gente teve em 2020 agora, em março, né? O Centro de Vigilância Sanitária, que dá a portaria para os centros dias, né? Que a gente vai falar de que tipo de assistência é essa lá um pouquinho mais para frente. E aí eu recortei, né, esse documento mais novo, que é de 2018, que são as orientações técnicas para a implementação da linha de cuidados de atenção integral à saúde da pessoa idosa no Sistema Único de Saúde. Então, esse nome é enorme. Na verdade, ele dá uma normativa de como o Sistema Único de Saúde vai se organizar para dar uma assistência integral para o idoso, né? Eu cortei algumas coisas e a minha fala vai ser pautada, na verdade, nisso, né? Porque esse documento é mais novo e se a gente for pensar, o que a gente quer? Envelhecer com saúde, né? E é nisso que a gente tem, esse documento dá esses norte, né? Ele vai dar as orientações para o Estado, né? E para os municípios, né, para a gente criar essa rede de atenção à saúde do idoso, né? No documento da Convenção Interamericana, ela traz assim o que é o envelhecimento, que é esse processo gradual, né, que a gente vai ter, né, com várias consequências. É um envelhecimento, cada um tem o seu, mas a gente tem que pensar também no macro, né? Calma aí, gente, que o fone, vamos mexer. Não só no micro, né, o meu envelhecimento, mas pensar nos outros também, né, que é de uma forma coletiva. E aí, como vocês pediram do Estatuto do Idoso, que eu vou falar um pouquinho mais, eu só recortei um pouquinho das preliminares, que é um documento, né, legislativo. Então, esse documento qual que é o objetivo dele, né, que é lá de 2003, regular os direitos das pessoas idosas. Quem são idosos? Aí o Estatuto me dá quem é idoso, pessoas acima de 60 anos, né? Esse é que tem igual ou acima de 60 anos. Então, esse documento, ele me fala o que eu tenho que fazer, né? E aí eu só separei as seções, que eu vou ter que ler bem rapidinho para vocês entenderem. Então, nas disposições preliminares, ele já fala várias coisas, né? Que já dá um norte. Mas, o que fala esse documento? Direitos fundamentais. Direito à vida, direito à liberdade, à dignidade, à alimentação, à saúde, direito ao trabalho, cultura, esporte, lazer, previdência social, assistência social, direito à habitação, direito ao transporte, né? Aí traz as medidas de proteção, né, no título 3. No título 4 traz a política de atendimento ao idoso, as entidades ao idoso, né, de atendimento ao idoso, fiscalização das entidades, né, das infrações, no título 5, direito à justiça, acesso à justiça, Ministério Público, proteção judicial, crimes contra o idoso e as disposições gerais, né? Esse é o Estatuto do Idoso. Eu tenho ele impresso. Deixa eu só mostrar aqui para vocês, para todo mundo ver, né? Esse eu ganhei faz tempo, mas eu gosto de ter ele, né? É importante a gente... eu não tenho mais, né, o documento aí impresso, mas a gente tem nas plataformas digitais, digito lá e falo, quero saber, né, sobre o Estatuto do Idoso. Vai aparecer ele na íntegra, né? E é bem interessante os mais novos, porque quando você digita, né, aí na rede, você tem alguns adendos da lei que foram pensadas em 2017, 2015, né, como uma ampliação. E aí, quando a gente chega no comecinho das disposições preliminares, que vai falar o que tem no documento, né, já começa no artigo 1º falando sobre a idade, né, e quem é idoso. Então, não adianta você falar, eu não me sinto idosa, não importa. Pela lei, né, a partir de 60 anos, a garantia dos direitos é certa, é constitucional, né? E aí, o que fala no 3º artigo, né? Preferência na formulação e na execução de políticas sociais públicas específicas. Então, se a gente fala de saúde do idoso, a gente tem uma preferência, né? Então, quando o Márcio for pensar na pasta, ele tem que pensar primeiro no idoso.
Né? Por que tem que pensar no idoso? Porque pela legislação, essa é a prioridade primeiro. Por que é a prioridade? Porque as ações que se voltam para o idoso vai repercutir em todas as faixas etárias, né? Porque a gente pensa não só no envelhecimento, mas por quê? Aquela criança vai envelhecer, aquele adulto vai envelhecer, né? Quem está liberando os 60 anos já também está envelhecendo. Quem tem 100 anos, as pessoas falam, nossa, mas tem pessoas de 100 anos? Tem centenários, né? Mas a gente vai chegar lá, como a gente vai fazer e traçar esse perfil do idoso da cidade, né? E aí, no terceiro artigo fala, né? Ainda no terceiro artigo, no terceiro parágrafo fala, destinação privilegiada de recursos públicos na áreas relacionadas à proteção do idoso, né? Então, a gente está falando dessa destinação dos recursos, né? Viabilização das formas alternativas de participação, ocupação e convívio do idoso com as demais gerações. Então, projetos que possam possibilitar do idoso poder ter contato com outras gerações, né? Então, indo aí, né, a questão não deixar o idoso isolado, enfim. Priorizar o atendimento do idoso por sua própria família, em detrimento do atendimento asilar, exceto dos que não possuam ou carência de condições de manutenção da própria sobrevivência. Então, é poder pensar primeiro no recurso da comunidade, pensar no recurso da família, para depois a gente pensar no que a gente chama de instituições de longa permanência, instituições de acolhimento, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Então, os projetos, a gente tem que pensar o quê? Na comunidade, no território, né, que vai fazer mais sentido para priorizar, né, estar com a família. Sim, sim. Capacitar e reciclar os recursos humanos na área de geriatria e gerontologia e na prestação de serviço aos idosos. Então, capacitar quem atende o idoso. E quem que atende o idoso? Todos os serviços, porque sempre chega o idoso lá, né? Então, todos têm que estar capacitados para entender a demanda daquele idoso, porque senão não faz sentido, e aí a gente pode acarretar mais problemas para aquele idoso. Então, sempre estar capacitando, né? Buscando essa capacitação. Estabelecer mecanismos que favoreçam a divulgação de informações de caráter educativo sobre os aspectos psicossociais do envelhecimento. Então, isso que a gente está fazendo hoje é uma forma também de mecanismo, né? A gente está usando as redes sociais, né, a plataforma para falar sobre o envelhecimento, que é muito importante, né? As pessoas precisam saber não só, a gente vai falar do estatuto, mas a gerontologia é um campo imenso, né? Então, a gente pode falar da saúde mental do idoso, né, das doenças que ao longo do tempo acabam acontecendo, as prevalências, né, que acabam acontecendo na terceira idade. Então, N coisas. Então, tem que ter informação, tem que ter mecanismo para falar sobre o assunto, né? Garantia de acesso a redes de serviços de saúde e de assistência social local, né? Daí a gente tem que pensar o que a cidade oferece de serviço de saúde, de serviço de assistência, são secretarias diferentes, ministérios diferentes, mas que se conversam, a gente vai falar disso depois. Né? Prioridade no recebimento da restituição do imposto de renda. Deixa eu ver o que mais aqui que eu separei. Isso é só nos preliminares, eu não vou falar tudo. Nem dá, né? Não vai passar a noite aqui falando. Não dá, né? Não dá, é muita coisa, né? Enfim, essas são as preliminares, né? E aí eu separei um pedacinho, né, sobre quais são alguns órgãos de participação, né, que é importante da população estar participando, que é o Conselho do Idoso, né? E aí eu me faço essa pergunta para mim e para quem está assistindo, né? Você sabe onde está o Conselho do Idoso? Quem que faz parte? Né? Como que funciona? Então, são os conselhos que vão regularizar, que vão regular, né, se a ação está sendo feita ou não. Então, vai lá cobrar, não, vamos pensar em estratégias. Sim, sim. E esse é o Estatuto do Idoso nas preliminares e falando de todos esses direitos. Daí eu recortei para a questão da saúde, né, que é o documento que é linha de cuidado para atenção integral da saúde da pessoa idosa do Sistema Único de Saúde. Então, vai falar o que o SUS tem que fazer, né, para dar uma atenção para o idoso e formular um projeto bacana e que alcance tanto o idoso, né, que
tá aqui pertinho da gente, que tá longe, todos os idosos, né? Só que tem alguns termos que eu preciso falar para vocês, senão eu vou falar, vocês não vão entender. E aí fica meio complicado, né? Então, quando a gente fala de capacidade funcional, todo mundo tem habilidades que vai desenvolvendo ao longo da vida, né? Para ter uma vida de independência e de autonomia, né? Então, o que é isso? Então, a gente tem que olhar para o idoso e falar quais as capacidades que ele tem, né? O que ele consegue fazer. A autonomia está ligada à vontade, o que você consegue, o que você quer fazer. E a independência é como você faz. Então, aí vocês pensem aí no idoso que está mais perto, e vocês pensem aí na autonomia e independência dele. Tem vontade de fazer, como que faz, né? Não vou entrar nas questões patológicas ainda, né? Mas vamos pensar, né, que no Brasil, 30,1% das pessoas com 60 anos ou mais, o documento fala, apresentam uma limitação funcional. Então, alguns idosos não conseguem fazer atividades básicas ou instrumentais da vida diária. O que é isso, né? Alguns idosos não conseguem ir ao banheiro, ou outros não conseguem preparar sua própria comida, né? Ou não conseguem ir e vir, né? Pensando aí em algumas patologias. Então, se a gente tem 30%, quanto será que a gente tem aqui em Saúde Pirapora de pessoas que têm uma limitação na capacidade funcional, né? Então, a gente precisa revisar as políticas públicas e pensar um pouquinho nessa porcentagem e também na outra porcentagem que não tem nenhuma demanda, a capacidade funcional está ok, né, está conseguindo continuar e realizar suas atividades de vida diária, aí, né, instrumental, né, e básica. E aí, esse documento fala de tudo que eu já falei, né, que tem que ter acesso à garantia de lazer, de saúde, então ele vai dando uns leques para a gente, né, e fala que aí as políticas públicas têm que ser destinadas para isso. Então, como que a gente vai pensar isso? Um pouquinho que o documento fala para a gente é que os gestores e os trabalhadores de saúde têm que compreender o fenômeno do envelhecimento. Então, a gente não pode ser intolerante com o envelhecimento, porque a gente, eu não estou idoso ainda, mas a gente tem que pensar em quem está perto da gente, na minha avó, no meu avô, na minha mãe, em mim, né? E tem que conhecer como é o processo de envelhecer, né? Para planejar uma rede de atenção, senão fica muito solto. E aí, o que acaba acontecendo? Quando fica muito solto, o idoso percorre um monte de serviço de saúde, de assistência, e a rede, a gestão não sabe quem é esse idoso. E aí, o que acontece? Esse idoso vai perdendo a capacidade funcional e não consegue, não centra, e a gente não consegue manter esse idoso bem. Então, o foco do documento é manter a capacidade funcional desse idoso por muitos anos, né? Então, que a gente chegue aos centenários aí e passe dos centenários se a gente tiver uma saúde... Né? Ativos, né? Ativos e com assistência boa. E aí, o que o documento traz... A melhor parte é isso, né? Sim, e aí o que o documento fala da capacidade, né, funcional, que, deixa eu achar aqui, aproximadamente 25% da pessoa do envelhecer é intrínseca. Então, é de ordem genética, de ordem física, de ordem mental, que é da pessoa. Então, cada um tem uma forma de envelhecer. Uns o cabelo fica branco, outros ficam carecas, né? Uns perdem a visão, outros não. Isso é da pessoa, 25%. Então, são fatores genéticos. Só que 75% tem um efeito dos hábitos que a pessoa teve ao longo da vida dela, que está relacionado ao ambiente. Então, vamos pensar aí, são os impactos sociais. Então, se a cidade dá estrutura para um bom envelhecimento, um envelhecimento saudável, esse idoso vai ter uma capacidade funcional bacana. Mas se a cidade não dá recursos para ela ter um bom desempenho, né, uma capacidade funcional legal, ele pode envelhecer com muitos problemas de saúde e chegar a óbito antes do previsto aí, né? Então, as pessoas idosas, elas precisam desta atenção, né, de um tratamento em todas as esferas, né? E aí eu vou dar uma puladinha e vou falar como implementar, tá? Para não ficar tão chato e ficar
tão maçante. Então, como implementar um serviço de atenção à pessoa idosa? Né? A gente tem que olhar primeiro para o micro, esse documento fala, para depois a gente olhar para o macro. Como que a gente faz isso? Eu, como profissional da saúde, não atendo na atenção básica. Hoje eu estou lá na assistência, na ILPI. E eu desconhecia, né, até então, a fazer a pós-graduação sobre a caderneta de saúde do idoso. E aí minha pergunta é, não sei, então, se alguém estiver assistindo e trabalha na rede de atenção à saúde, pode responder. A gente tem essa caderneta hoje disponível no município, né? Como que é essa caderneta? E para que ela serve? Então, essa caderneta vai ter dados do idoso, que ele vai poder percorrer. É mais ou menos uma carteirinha, né? Que tem todos os dados de saúde e por onde esse idoso passou. Isso é muito importante, né? Para que a gente possa direcionar as ações de saúde para aquele idoso, né? Quando a gente fala de identificar, né, a saúde da pessoa idosa, esse documento, como é da saúde, ele fala para a gente ir direto para a atenção básica. O que é atenção básica? Lá, a UBS. Uma pergunta. Todos os bairros da nossa cidade tem UBS? Tem unidade básica de saúde, o famoso postinho, né? Sim ou não? Por que não tem, né? Vamos pensar um pouquinho nisso. E aí, essa unidade que vai ser o acolhimento e a porta de entrada do idoso. Tudo isso que eu estou falando está nesse documento, mas está também no site do Ministério, tá? Então, eu posso digitar lá e Ministério da Saúde, Saúde do Idoso. Vai aparecer. Então, não é nada, nossa, né? É o que está escrito. Mas o que a gente faz? A gente lê pouco e não se apropria dos direitos, né? E aí que está o nosso problema. Então, qual que é a entrada, né? A UBS, que lá a gente tem as equipes de saúde da família e a equipe do núcleo de atenção, né? Que são os NASFs, que a gente chama. E aí são essas equipes que vão dar esse norte. Outra pergunta. Nas UBS, nós temos as equipes NASFs? Não sei, né? Então, quem está assistindo, se puder falar, é bacana também, tá? Porque eu não trabalho mais aqui na cidade, então é legal para eu saber. Dentro dessas equipes, então, a gente traça o perfil epidemiológico, né? E o perfil demográfico. Então, quais são os perfis de doença e quantas pessoas tem naquele bairro, naquele território. E aí a gente começa a pensar o que a cidade precisa. Porque uma coisa é a Karina falar o que a cidade precisa. Outra coisa é a gente saber onde tem idoso, onde que eles moram, o que eles fazem, o que eles gostam, né? Quais tipos de doença que eles têm ou não, certo? Então, a caderneta de saúde, ela serve para isso, né? E aí a gente tem o espelho, né? Que esse documento fala que é o quê? É a avaliação multidimensional da população idosa, né? Porque a gente sai do médico central e amplia para a rede, né? E aí a gente tem outros profissionais que vão olhar para este idoso e ver qual é a capacidade funcional dele, né? Que às vezes, quase sempre, não é só um remédio, né? São outras coisas, né? Que são direito à saúde, à educação, ao lazer. A gente traz esse perfil partindo daí. Mas a gente precisa dessa avaliação, né, multidimensional que o profissional da saúde vai fazer e traça o projeto terapêutico singular, certo? Até aí, alguma dúvida, Márcio? Não, eu dou uma saidinha e volto, porque eu tô anotando umas coisas, tô marcando, Tá. a gente estava falando lá, né, sobre atividade, aí a gente estava comentando aqui que a gente deveria ter né, chamado alguém, né, que pudesse falar sobre atividade. Nós temos grandes profissionais, um deles hoje é o Valentim, né, um cara super interessado, tem muito projeto em cima disso, então ele poderia estar aqui hoje, mas não pensamos, né, acontece, para a gente esquecer, seria importante, mas vamos citar aqui, né, as atividades físicas e psíquicas, né, juntas, melhoram muito a saúde do idoso. Eu vejo muito lá no meu trabalho, os idosos que vão, os que têm mais atividade física, a qualidade de vida é muito maior. Então, quanto menos atividade, pior fica a qualidade de vida. Então, exatamente. Até a integração social, né, o convívio social fica melhor, né? As dificuldades aí também que eles têm
nos postinhos, que nem você falou. Hoje nós temos é duro falar a palavra, não é um trabalho ruim, entendeu? É um trabalho que não tem informações. É um trabalho possível, né? O Estado, a União, ela provê vários projetos que não são integrados, que são direitos do cidadão e não são integrados na nossa cidade. Então, por isso que nós estamos procurando pessoas especializadas em cada área. Para quê? Para que essas pessoas tragam para nós esses projetos. Entendeu? Então, futuramente, nós vamos ter informações, né, rápidas, integradas, né, socializadas e informatizadas, né? Você falou da carteirinha. Eu não quero a carteirinha, eu quero um aplicativo. Porque os velhinhos hoje, eles usam o celular. Entendeu? Sim. Eu tenho um aplicativo, aí no postinho ele chega, ele atualiza, né, os dados ali, cria-se um aplicativozinho para que controle a vida. Se ele for em qualquer lugar, né, qualquer posto, ou Santa Casa, num pré-atendimento, né, que já tem os dados dele lá, para que saiba quais os medicamentos que ele tem que usar. Meu, tudo é isso. Nós temos a criação, isso é nosso, tá? É do nosso grupo aqui, do PAI, né? Que é o o posto de atendimento ao idoso. A gente vai criar um posto específico para atendimento ao idoso. Não, isso aí é projeto nosso, da nossa equipe. Eu já vou falar até já, porque senão é capaz dos caras copiar da gente. Não é nosso, tá? É nosso. Vai roubar a ideia, não. E com isso, o que acontece? A gente vai criando as outras ideias, que são projetos que você pode confirmar que é do governo estadual ou União, que é a Vida dos Idosos, né, que muitas cidades têm. A Vida dos Idosos são bairros, né, vilas planejadas. São projetados para uso do idoso, não tem degrau, entendeu? Não tem coisa que machuque, que tropece, que enrosque. E preserva o idoso na comunidade. Isso, porque a gente está falando, ele está inserido no bairro, numa comunidade. Eles estão ali vivendo em comunidade e não excluídos da comunidade, né? Então, o nosso projeto de governo, ele inclui isso. Nós também temos lá o nosso plano de segurança pública, que eu tenho orgulho de falar, e hoje já está com mais de 100 páginas já, a delegacia do idoso, tá? Nós temos a delegacia da mulher, a da infância e adolescente e a do idoso. Tá? Sim, que é importante. É importantíssimo que nós temos. Até porque ter pessoas que defendam e corram atrás desses projetos para a gente. Exatamente. E falando da violência, né, o idoso. Sim. Eu marquei um pouquinho no final sobre essa questão da violência, né? O quanto o número aumentou e a gente precisa desses serviços de proteção ao idoso, né? Então, precisa. Interessantíssimo. Nós temos já até esse projeto, tá? Esse projeto já existe. Aqui, ó. O Jair Vieira entrando aqui, ó. Trabalho com pessoas em situação de rua. Vejo o aumento. Como fazer cumprir, nesses casos, o Estatuto do Idoso? Pode falar? O problema aí, eu acho que é o que nós enxergamos. É a falta de pessoas especializadas na ação. No caso aí, delegacia do idoso. Sim, o que a gente tem para a população de rua, né? O consultório de rua, que isso também é implementado pelo Serviço da Saúde, né? Então, é um caminho também. Aí, só que a gente tem que traçar primeiro o perfil, né? Do que a cidade tem, né? E aí poder direcionar. A assistência vai atuar mais à frente, né? Dessa população, que é a população de rua, mas a saúde também. Mas quando se busca, né, uma atenção para o idoso, aí busca por, assim, enquanto não tem, né, um serviço consultório de rua, por exemplo, a gente já busca o serviço de assistência, o CRAS, o CREAS, para dar esse auxílio, o Conselho do Idoso, né, para dar esse auxílio nessa assistência para esse idoso que está em situação de rua, tá? Eu acho que isso é importante falar como direcionamento aí para a população, né? Se não resolver, é importantíssimo. Vai no Ministério Público, na Defensoria Pública, porque também são órgãos que precisam aí lidar com a questão de proteção dos direitos dos idosos. Sim. Tá certo? Temos vários projetos aí
em andamento já, em desenvolvimento, em criação. Cada pessoa que a gente conversa, a gente sempre traz alguma coisa de bom para dentro do projeto. Tá? Nós temos o CCI-JTI, que é o Centro de Convivência Infanto-Juvenil e Terceira Idade, que pensa a integração da criança, adolescente e o idoso juntos, né? O idoso trazendo a experiência, o idoso trazendo a experiência, o jovem trazendo a força, a vontade, né? E a criança o aprendizado. Então, esse projeto já existe, ele já está em papel, já está desenvolvido, sendo atualizado dia a dia, né? Com novas informações, com coisas boas que os nossos participantes trazem. Até o pessoal que pergunta, eu anoto, depois eu incluo. Nós temos também um projeto que acho que vai até se falar alguma coisa sobre isso, que é o farmacêutico no posto. Nós temos hoje, eu vejo muito, casos de intoxicação medicamentosa por excesso de medicação. Que a gente chama na geral. A gente chama de iatrogenia. Eles se perdem na medicação. Né? Eu vejo muitos casos de chegar, às vezes, mostrar para mim, mas eu estou tomando esse, aquele, outro, e às vezes está tomando 3 vezes o mesmo medicamento, e nem sabe, né? Então a gente tem um projeto já desenvolvido, já pronto para isso. Inclusive, quando eu saía deputado estadual, era um dos planos meus, era incluir isso como lei, né, estadual, no caso, mas a gente vai transformar numa lei municipal, né, a obrigatoriedade do poder público em manter um farmacêutico em cada posto, né, para dispersação e o acompanhamento dos medicamentos nos idosos, principalmente, né. Criança também, mas criança é mais fácil, né, é menos perigoso, vamos falar assim, porque tem o pai, a mãe tomando conta. Do idoso, às vezes, não tem ninguém. Então, o nosso cuidado com eles é por causa disso. Tá? Sim, e dentro disso, falando da iatrogenia, se a gente tem, né, um prontuário unificado, a caderneta do idoso, a gente consegue diminuir a medicalização, fora os outros projetos, né? Porque daí se conversam, né? Os prontuários se conversam, né? A saúde daquele idoso passa a ser integral, né? Então, ele não vai ter milhares de medicação. Os médicos, através dessa identificação, porque às vezes o que acontece? O idoso vai lá no pronto atendimento, é medicalizado. Aí volta lá para o posto de saúde na UBS, é medicalizado de novo. E às vezes. Aí ele não passa mal na Santa Casa. E ele. Exatamente. Novamente. E aí o que acontece? Não se conversa. Então, quando a gente fala. Tomando. Sim, isso pode ser caso até de óbito. Então, a gente precisa entender que a saúde precisa estar integrada, e aí eu vou falar um pouco da conversa intersetorial, e dentro dos setores, precisa ter reunião de capacitação, precisa se conversar, não dá para ser médico central, porque precisa olhar para a saúde desse idoso, né? Não é simplesmente, não, vai lá, né? Ele precisa ter essas referências do que são serviços disponíveis para ele, os profissionais que estão lá precisam ter esse documento, né, do idoso para saber o que ele está tomando, né? Olhar para isso, senão a gente... Né, e tem gasto, né, público, porque daí você aumenta a medicalização e não cuida de fato da saúde, que são as causas, os problemas anteriores que chegou na medicalização. Né? Então, a heterogenia, o documento fala disso mesmo. Né, desse boom. É importantíssimo, porque eu vejo constantemente isso, é constante. Não é uma coisa esporádica. Quando é esporádico, né, você vê que às vezes é um descuido e tal, mas não, é constante esse tipo de acontecimento. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso e trazer ferramentas aí para que não se aconteça. Uma das ferramentas é a plataforma de acompanhamento, né, médico. Isso. Médico hospitalar. Então essa plataforma já está sendo desenvolvida. Nós temos as minhas crianças que eu falo, né, os meus meninos já estão trabalhando nisso. Não é fácil. Nós temos 8 meninos trabalhando em cima dessa plataforma, desenvolvendo e criando a plataforma de controle geral do município. E nisso vem lá educação, segurança, saúde. Aí na hora própria eu vou mostrar para você dar um pitaco lá também, nos ajudar a desenvolver isso. Tem uma pergunta aí? Peraí, deixa eu ver que o Guilherme parece que tá saindo uma perguntinha aqui, ó. Olha lá. Separei aqui isso. A Vânia, né, sempre participando. Sempre, né, eu imaginei que você já teria ali alguma coisa. Aqui em Salto nós temos isso, eu tenho quase diariamente, né,
o contato com idosos que não têm, né, a alfabetização, né, da terceira idade, a gente chama, né? Antigamente tinha Mobral, tinha um monte de coisa, hoje quase você não se vê. Nós temos aqui, presente até, a Magali Canali, ela durante muitos anos, né, falou sobre isso, deu aula para idoso, correu atrás, fez um monte de coisa. E é uma pessoa que vai continuar fazendo, que é super engajada, super interessada e gosta do assunto. Então, a gente vai ter apoio, graças a Deus, nossa equipe está hoje muito grande, tem um pouquinho de tudo dentro dela, e com isso vai se crescendo, vai se desenvolvendo, é o que eu falei, a gente vai pegando ideias de todos e colocando dentro ali do nosso plano de governo, para que se na hora certa necessite, a gente tenha esse gajão, né? Essa pegada aí de ter muita coisa para fazer. É muito difícil, é um projeto muito grande, mas se Deus quiser e o apoio de todos, a gente vai conseguir. Pode continuar, Karina, perdoa. Eu dar um... Imagina! É ótimo. Eu tenho que entrar na opitaco também. Até porque eu sou idoso também. Não, tá certíssimo. Quando teve a pergunta da educação, né, o que a gente pensa, né, quando fala do documento da saúde integral? Quando eu faço esse espelho da caderneta e junto com o espelho da avaliação, eu vou traçar o perfil daquele território. E aí a gente chega para o macro, logo em seguida, do que precisa. Só que depois disso, precisa ter uma conversa entre as secretarias. Então, como que a gente vai saber, né, se tem um serviço lá destinado à educação, o EJA, né, para jovens e adultos? A gente precisa conversar com a educação, né, para promover isso, e o documento fala disso, porque precisa ser instituído aí ações culturais ou de cursos de formação, então precisa conversar com a educação e traçar projetos juntos, porque senão não acontece, né? Mas primeiro a gente precisa ir lá, traçar o perfil do idoso, né, senão a gente não chega a lugar nenhum, né, porque daí começar do começo. Eu sempre falo, né? A gente começar do meio, que não vai dar certo nunca, né? Não vai. Então começa do começo e vamos crescendo. Sim. Bora. Integrar os serviços de saúde. Mas legal, bacana. Né? Tá certo? E aí a gente tem, dentro dessa complexidade, também a assistência, né? E dentro da assistência a gente tem uns serviços mais direcionados para a questão do idoso, né? No sentido de proteção básica mesmo. Então, a assistência, eu não sou da área, mas eu dei uma lida, né? Então, é dividido em proteção básica e proteção especial, social especial. E aí, dentro disso, tem os serviços disponíveis. Só que a assistência e a saúde precisam conversar, sempre ter esse alinhamento para que o idoso não percorra um monte de serviço e não seja integrado, né? E aí, o que da assistência fala da questão dos serviços, né? Que na proteção básica, e se tiver alguma assistente social aí quiser me corrigir sem problema nenhum, fala, né, do CRAS, como aí a proteção básica, e a especial, ela fala dos serviços socioassistenciais, como o CREAS, o Centro Pop e o Centro Dia. E quando a gente fala de Centro Dia, a gente está falando de um serviço específico do idoso. O que são os Centros Dias, né? Quando eu traço o perfil lá do idoso, que tem o perfil 1, 2 e 3, né? A gente vê os idosos que são mais vulneráveis, que, né, tem mais dificuldades. E aí a gente cria esse serviço, porque o idoso passa o dia nesse centro-dia e retorna para casa, né? Então, essa é a ideia, que são esses serviços. E dentro da alta complexidade ainda, é ofertado os serviços de acolhimento. A gente falou do média, né? Agora do alta. O que é oferecido na assistência, né? As casas-lar, república e as instituições de longa permanência para idoso. Por que eu falei da longa permanência? Porque eu atuo nessa área, né? Então, eu vou lá como terapeuta ocupacional e organizo ali as atividades, o cotidiano de cada idoso, fazendo as avaliações, enfim. E eu sei que a gente tem na cidade, né? Então, por isso que eu falei da ILPI. Então, a gente não fala, o asilo, a casa, né? Não, são ILPIs, Instituições de Longa Permanência para Idoso. Mas que não deixa de estar junto com a saúde. E precisa ter essa articulação, né? Sem articulação, a gente não faz saúde,
né? Não tem como pensar um projeto X numa secretaria e não pensar junto com as outras secretarias. Precisa, para ser implementado, essa articulação. E junto com isso, o Ministério Público, a Defensoria Pública, a Delegacia de Proteção da Pessoa Idosa ou Delegacia Comum, que pode ajudar também no sentido da proteção e da violência, né? Porque o número tem sido crescente. E as articulações com a educação, como eu já falei, e da sociedade civil, o Conselho do Idoso, né? Que é essa participação mais empenhada dos representantes, né? Que daí tem voto, pensa nos projetos, né? Tem chega mais junto aí da administração para essas cobranças. E além do esporte do lazer, né, que é esses programas mais educativos de recreação. Então, às vezes a gente faz um recorte, fala assim, é só a caminhada, né? Não, as secretarias precisam pensar em várias ações, mas dentro disso, eu não posso falar hoje do que a cidade precisa, porque eu não tenho o perfil do idoso. Eu não fiz aquela avaliação multidimensional e não tenho a caderneta do idoso. Como que eu posso pensar em ações se eu não sei o que esse idoso precisa, né? Então, a gente precisa traçar... Não tem informação, né? O que a gente tem de informação está lá nos dados, né, do IBGE, de uma pirâmide que é dos dados de 2010, que foi o que eu achei, tá, gente? Se alguém tiver mais coisa, por favor, me corrija. E aí a gente vê ainda essa pirâmide, né, crescente, ali um pouco maior, na idade de 30, 40 anos. Mas a gente pensar que foi em 2010, essa população de 30, 40 já está idosa. 10 anos atrás. Exatamente. Então, a gente precisa de ter esses dados. Sem dados, a gente não faz saúde, né? Isso é muito importante. Então, quais são as iniciativas do gestor, né? Primeiro, olhar esse micro para depois ir para esse macro, né? E aí pensar em coisas para a cidade mesmo, né? Algo maior, mas traçando esse perfil, né? Acho que tudo que o Estatuto fala de combate aí, né, à pobreza, né, ter acesso à educação, né, a todos os serviços. Deixa eu ver o que mais aqui. Integrar as equipes, eu achei bem bacana isso, de identificar e conversar, os serviços se conversarem. Eu gosto muito disso, na verdade, porque eu acho que o diálogo abre muitas ideias, né, e que às vezes o profissional lá da Santa Casa fica lá sozinho, e aí ele atende o idoso, e ele não pode nem trocar com a equipe que está aqui no posto, vou bem perto. Qual o posto mais perto ali? Né, do Primavera, vamos supor. Não consegue, e aí aquele idoso chega cheio de receita, sem nenhuma ação intersetorial, não sabe nem que serviço ele pode buscar, né? Aí ele só vai na farmácia. Então, a gente precisa abrir esse diálogo entre os serviços para que haja uma conversa, né? E às vezes aquele idoso está sendo atendido lá no CRAS, né? Então, é importante a gente pensar nisso, né? Garantir essa interlocução, né, intersetorial nos territórios, promover essa discussão com a sociedade civil, é bacana essa questão das lives, né? Não ficar só hoje, mas promover depois, sistematizar e registrar as condições de saúde da pessoa, e estabelecer instrumentos de gestão, indicador que faz o monitoramento e avalia a implementação aí da linha de cuidado. Se a gente não tiver dados, a gente não consegue chegar a lugar nenhum. Então, o que é importante? A gente pensar que na assistência e na saúde, a gente tem todos os documentos possíveis para se fazer, se chegar a um denominador comum e cuidar do idoso. Então, a gente tem, né, aí na atenção média da assistência, né, também o centro-dia, na básica, a gente também tem os centros de convivência. Então, tudo isso são ações, né, são serviços que a gente pode ter, né, basta a gente ir atrás da regulamentação. Sim. Tá bom? Só isso? Então... Não, que só isso. Começamos agora, tem muito chão ainda. Meu Deus. Queria aqui, gente. Karina, boa noite. Aqui na cidade temos muitos idosos ociosos. O que poderia ser implantado para ajudar os idosos a ter mais ações? Né? Responde você, depois eu vou dar um pitaco aqui também, que aí eu quero falar. Tá, então, o que a gente pode implementar na questão de atividades, né? A gente tem os centros de convivência do idoso, que a gente está falando do idoso
com perfil sem muitas doenças. Vou tentar ser mais clara possível, né, para a população entender. Então, é o idoso que é independente, né? Então, a gente pode ter isso. Se a gente for pensar numa questão maior de saúde, né? De atividades físicas, por exemplo, uma praça, né? Uma pista de caminhada, isso já ajuda, né? Mas isso, quem vai traçar, né? Quando a gente faz esse perfil. Então, quando a gente fala, mas tem idosos que têm problemas de memória, né? Então, aí eu falo bastante da minha área, como terapeuta ocupacional, precisa ter um serviço especializado para essa contratação do terapeuta, junto com a equipe multi, para pensar nessas ações de reabilitação cognitiva. Então, quando a gente fala de saúde do idoso, a gente está falando dos serviços, né? E o que pode ser implementado. Tá, mas pode ser feito lá na atenção básica, lá na UBS, grupos, ali com os profissionais multi, para pensar na saúde daquele espaço. Então, a gente tem um leque de coisas que a gente pode fazer, né? Basta a gente pensar como pode ser feito. Sim, então, né? Ó, eu queria só dar um palpite aí, o que na realidade, eu falo sempre que nós estamos aí trabalhando, desenvolvendo, né, idealizando várias plataformas, né? Existem várias plataformas separadas em setores, né? Saúde, educação, segurança, meio ambiente, cultura, turismo, né? E aí vai, engenharia, todos os setores aí que são pertinentes ao poder público. Então, o que acontece? Essas plataformas, né, elas vão conversar entre si e vão oferecer dados que, do jeito normal, do jeito atual, levam-se anos para se ter, né? Então, na realidade, nós vamos unificar e dar ferramentas para que se possa ter informações pertinentes a cada caso e possa ser feito todo o trabalho, os projetos desenvolvidos, as atitudes, as ações de cada setor. Então, eu acho aí que idoso, criança, né, adolescente, mulher, é uma coisa integrada, é tudo junto. Então, todos eles dependem de saúde para que se cresça, desenvolva, se envelheça, saudáveis, e isso tudo ocasiona o quê? Uma economia, né, de verba pública, um melhor uso da verba pública, uma transparência, né, maior. A gente fala em transparência. Esses dias me fizeram uma pergunta que, se eu puder, até acho que eu vou falar agora sobre transparência, né? Eu estava caminhando, raras vezes que eu saio na rua, porque eu não tenho muito tempo. Eu trabalho, para quem me conhece, sabe que eu trabalho 12, 13, 14 horas por dia. Eu trabalho praticamente todo o tempo, então quase não se vê eu na rua, dificilmente me encontra na rua. Então, o que acontece? Eu estava andando, coincidentemente nesse dia, fui a pé trabalhar, meu carro estava no mecânico, e encontrei uma pessoa... Só um minuto. Problemas técnicos da live. Aí, voltando. Vai lá, né? Eu estava contando que eu fui trabalhar a pé, encontrei uma pessoa, ocasionalmente, na rua, e fomos conversando, andando daqui até onde eu trabalho, dar uma caminhada boa, e aproveitei, né, era um amigo, e aí ele me perguntou sobre transparência. Ele me perguntou, viu, eu tentei descobrir o que é transparência no poder público, onde eu vejo, como eu faço. Aí eu falei para ele, não, você tem que entrar no site, fazer isso, aquilo, tal. Aí ele, mas eu já fiz, não achei, o que tinha informação não tinha, o que eu queria não estava lá. Aí ele perguntou para mim o que eu achava que era transparência. Qual era a minha opinião sobre transparência? Aí eu não estava preparado para a pergunta, eu falei, eu vou responder da minha maneira, então. O que eu acho transparência? Transparência é o que eu faço na minha casa, com a minha família, com a minha esposa. O meu celular, esse celular aqui, ele não tem senha. Então, eu chego em casa do trabalho, da rua, de uma reunião, eu coloco ele em cima da mesa. Quem quiser
minha esposa ou o amigo quiser entrar no meu celular e olhar o que eu tenho nele, tá aberto. Eu não tenho o que esconder. Isso, para mim, é transparência, entendeu? Você ter uma vida aberta e não ter medo de que as pessoas acessem isso. Não ter medo que as pessoas tenham contato a isso. Então, para mim, a transparência é isso, tá? Ser transparente é você ser aberto. E não você tentar esconder coisas que você fez e não quer que as pessoas saibam. Então, para mim, é isso. Transparência é isso. Você ter um celular e não colocar senha. E deixar ele em cima da mesa na sua casa. Então, isso é transparência. Então, ele até ficou meio assim e falou: olha, Márcio, verdade mesmo. Se todo político fizesse isso, deixasse o site da transparência da prefeitura, do Estado, da União, aberto para todo mundo, para todos verem tudo e não só o que se quer que veja, seria ótimo. Eu poderia entrar lá e ver onde o meu dinheiro do imposto foi gasto. Entendeu? Que é o meu caso. Minha esposa ela pode entrar no meu celular e ver com quem eu conversei no dia. Entendeu? Ver onde eu fui no dia, de quem eu recebi ligação, de quem eu recebi o WhatsApp. Entendeu? Então eu acho que o poder público ele tinha que ser mais transparente. Não E eu colocar acho que a gente busca essa transparência também, né, Márcia? Eu acho que desses acessos, né, de poder estar lá os dados e a gente poder ter esse acesso, ser participante dos conselhos, né? A gente eu falo, Karina, né? Sou pouco participativa, né? Então, porque quando você participa, você cobra, entende um pouco mais, né? Eu acho que a gente tem que passar dessa ideia de pensar, mas eu vou pensar nisso, né? Vou votar nesse candidato porque ele faz isso para mim. Não, a gente tem que fazer porque ele faz pelo todo, porque ele cumpre a legislação, né? A maioria das brigas minhas quando eu vou conversar é isso. Pô, o que você vai fazer por mim? Eu falei, não, por você eu não vou fazer nada. Eu vou fazer pelo coletivo, por todos. Então, se você vai votar em mim achando que eu vou fazer só por você, esqueça. Perdi um voto. Então, acho que a gente... Né? Pela mãe, pelo pai, pelo irmão, pelo vizinho. Então, não importa quem. Bonito, feio, preto, branco, rosa, cor-de-rosa, vinho. Então, e aí a gente muda. Eu acho que a gente muda essa visão quando a gente começa a entender um pouco mais, né? Sim. E que você não precisa ter uma formação do curso superior. Bacana, tô aqui, sou terapeuta ocupacional, pós-graduação, mas não é só isso, né? A minha mãe tem acesso a isso, né? Porque muita coisa eu falo para ela e ela busca. Então, cada pessoa tem que buscar, principalmente agora que a gente tem um acesso que é o celular, o computador, as plataformas digitais, a gente tem que buscar essa participação, senão a gente fica reproduzindo e não de fato refletindo e pensando, poxa, o que é bacana? Não, eu vou lá, eu vou participar de tal conselho porque eu tenho voto, e o conselho do idoso, ele é deliberativo, então você tem voto, tem poder de fala, então tem que participar, né? Mas como que eu vou participar se eu não sei nem como funciona? Então, é importante a gente fazer essa correr atrás, aprender e saber, né? Queria só dar um toquinho aqui. O Gui tá falando que tem, acho que uma pergunta ali. Tem pergunta, Guilherme? Tá entrando aqui, ó. Não, o Renato da Pari. Ele tá fazendo uma pergunta aqui, se é possível criar políticas públicas para o idoso com prevenção, assistência, lazer, respeito e recursos. Não, com os recursos que já existem. Sim, não é possível. Era para já estar sendo feito. É a lei. A lei rege isso, né? Que o idoso tem que ter. Sim. Não é que ele fala, se é possível, faça. Não, o idoso tem que ter assistência, educação, saúde, segurança. Né? Prioridade. E ele é prioritário. Ele Exato, vem primeiro. Na legislação. Ele vem primeiro. Primeiro, não é depois, se der eu faço. Não, ele tem que ser feito. E com recurso que já existe, porque eu sempre falo isso, vem recurso da assistência e da saúde para a cidade, né? E aí o que a gente consegue aqui, junto com os nossos impostos, também direcionar isso. E daí a gestão vai pensar nesse caminho, né? Então, é usar o que tem. E tem, né? A gente só precisa organizar. E aí a gestão que vai pensar nisso. Certo? Acho que eu falei, né? É possível sim. Os programas já existem,
né? Os documentos já existem, então o que é importante é a gente ir buscando esse caminho para que essa verba fique, né? E a gente consiga implementar. Ok? Respondida? Se eu não respondi, depois eu respondo com mais tranquilidade. Não, top, Karina. Foi show, é isso aí mesmo. Então, eu queria aproveitar aqui um minutinho, né, para estar agradecendo aí o pessoal que está assistindo, tá? Muita gente acompanhando. Graças a Deus, todas as lives nossas, elas têm uma repercussão muito boa. O pessoal já está esperando as lives na segunda-feira. Hoje, mais uma live muito boa. Tá lá o França Pinto, acompanhando, a Pati, obrigado, sempre com a gente aí. Edson Rubens, Dr. Edson, Celinha, Célia Regina, Marquinhos Fogaça, Didi Suzano, sempre com a gente. Dona Luísa, boa noite. Boa noite, França. O Andrezinho, o André sempre também está acompanhando, a vida toda ele foi um parceiro meu, nos carros baixos, no som, os meninos que sempre me acompanharam. E em breve teremos novamente, hein? Vamos botar para ferver a cidade aí, ó. Cristiano Aparecido Braga, para quem não conhece, Soldado Braga, lá da GCM, parceiraço, recuperando lá do Covid. Já tá fortão, já. Pronto para ir para a rua de novo. Dona Esther Cristina, o Hertz, Toninho. E aí, Toninho? Boa noite, irmão. Galera, muita gente, hein? Muita gente. Se eu for ficar falando aqui, o Magali Canali, Kiko Ferraz, né? O Guilherme, Calu deve estar lá também, nossa parceira Calu. Logo em breve estará de novo em nossas lives aqui. Então, muita gente aí acompanhando, tá? Quero agradecer muito por essa companhia, né? Temos muita coisa para falar, há pouco tempo. Então a gente dá só uma pincelada grande. Espero que Deus dê esse presente aí para a gente, que a gente tanto aguarda, que é a nossa diretriz 1. Tá? Eu sempre falo que nós temos várias diretrizes, né? A 1 é recuperar o orgulho, tá? O prazer de ser cidadão salto-piraporense, tá? O cidadão ele tem que ser orgulhoso, tem que bater no peito. Eu falo sempre, bate no peito e fala: eu amo Salto Pirapora, eu moro em Salto Pirapora, eu ajudo Salto Pirapora. Então, vamos lá, diretriz 1 aí, pessoal, vamos comigo. Vamos divulgar os canais aí. Os meninos estão me cobrando aqui, olha lá, Facebook, Fala Márcio. Ah, não, no Facebook é Márcio da Farmácia, pessoal, perdoa. Então, vamos lá, acompanhe nossos canais. Márcio da Farmácia está aqui embaixo, também no pé da live aqui. Canal YouTube, Fala Márcio. Você entrou lá, digitou Fala Márcio, já aparece minha cara lá. Instagram, @FalaMárcio1. A próxima live, a gente vai falar, já estava conversando agora, já puxando o pessoal aqui, uma coisa muito, muito importante para nós, para mim, para vocês, para os jovens, desenvolvimento e emprego, tá? Nós temos que desenvolver, crescer e gerar empregos. Só assim o nosso futuro será melhor, tá? Todo mundo tem que trabalhar, correr atrás do seu. O município, o estado e a União, ela tem que prover o básico para o cidadão, que seria segurança, saúde e educação, tá? Mas o cidadão ele tem que correr atrás também, tem que ajudar a cidade. E diretriz 1, bater no peito. Eu sou de Salto Pirapora, eu amo Salto Pirapora, eu vou trabalhar por Salto Pirapora. Então, põe isso na cabeça, não esqueça nunca. Você vai ver, isso eu garanto, que Salto de Pirapora vai ser melhor. Já está começando, tá? Vai ser melhor ainda. Gui, abre aí. Vamos conversar um pouquinho mais com a Karina. Ela possivelmente tem mais alguma coisa para falar. Eu também quero perguntar mais alguma coisa. Karina, tá me ouvindo? Tô, sim. Então, só dei uma puxada ali, porque eu costumo sempre pedir para o pessoal
tá com a gente aí nas ações, né? Eu tenho que falar porque para evitar o plágio. Se eu não falo, alguém faz, né? E a ideia às vezes era minha e alguém fez antes de mim. Então, quando eu falo, eu evito o plágio. Então, a gente fala das plataformas, nós vamos ter as plataformas de controle, integração, socialização. Nós vamos trazer uma Salto Pirapora futuro. Tá, chega. Passado é muito bom, tem que existir passado, mas como a palavra já fala, é passado. Temos que pensar no nosso futuro. Tá? O futuro é tudo. Então é lá que nós vamos nos achar. Então vamos pensar no nosso futuro, vamos trazer projetos, né? Você, a menina ainda, trazer projetos para daqui 50 anos e não para daqui 5 anos. Tá? Então a gente precisa de projeto assim, projeto futurístico, projeto com ideias, com vontades, não para agora, para o ano que vem, para daqui 5 anos, para daqui 20, 30, 50 anos alguém fale, olha, esse projeto que está aí, ó, foi a Karina Reis que fez lá atrás, há 20 anos ela fez e está até hoje funcionando. Tá? É um sonho, né? Não, um dos integrantes. A nossa equipe hoje, eu tenho orgulho de falar que é a maior equipe da região, tá? E é a maior equipe franciscana em uma campanha, entendeu? Ninguém ganha nada, só ganha orgulho. É verdade. Se um dia eu tiver que dar alguma coisa, eu vou ter que dar abraço e beijinho, porque é o que eu tenho para dar. E tenho muito orgulho disso. Nós temos muitos amigos, hoje você integrando mais a nossa equipe aqui, tá? Franciscanamente participando de nossa equipe, entendeu? Sem receber nada, doando o seu tempo, com a intenção do quê? De uma Salto Pirapora melhor. Então, todos que né, são através pensar no nosso, né? No nosso envelhecimento, né? Então, sim, nós vamos ficar eu vou ganhar, né? Se os projetos forem de fato efetuados, o meu imposto vai ser bem pago. Então, acho que a gente tem que pensar nisso, né? Não em algo pontual, né? Em algo futuro, né? Projetos permanentes. Se não muda gestão, muda projeto, isso não faz sentido, né? Então, o sentido que faz são projetos permanentes, né? Até pensando que envelhecimento, né? Daqui a alguns anos, obrigado pelo menina, mas eu vou estar um pouquinho acima da idade. Então, daqui 10, então a gente tem que pensar nisso, no futuro, e não em algo pontual de uma gestão, né? Totalmente. Acredito que seja isso. Sim, sim, viu? É lógico, o cidadão ele tem que estar engajado, tem que estar com vontade, mas quem tem que dar o pontapé inicial é o poder público, tá? O poder público que tem que dar o exemplo de como fazer e estar com vontade de fazer. Não adianta falar até papagaio fala. O importante é você ir lá e, né, fazer, não, tá aqui, ó, falei lá atrás, tá aqui, estamos trazendo os resultados, com despesa tal, com economia tal, e assim em diante, né, tocando. Vamos falar mais alguma coisinha daqui a pouquinho aqui, vou esperar só a finalização ali, tem uma coisa importante para falar daqui a pouco. Maria Gisele Canali Vieira. Nossa, é conhecida, hein? Acho. Ó, Maria Gisele Canali Vieira, esposa do professor Valentim. Valentim, que eu posso falar que é meu amigo, que estivemos muitas vezes juntos. Um grande profissional da área de educação física que irá nos ajudar dentro desse projeto. Tá? Valentim, já está feito o convite aqui. Eu falo que quando eu faço compromisso público, eu gosto de gravar. Então está feito um compromisso público, Valentim. Vai estar com a gente, ajudando o Salto Pirapora. Vamos crescer e desenvolver essa cidade aqui. Você tem coragem, igual eu tenho coragem. Te conheço, eu sei como que é. Então aqui, ó, a Maria Gisele, que é a esposa do Valentim. Quase todo mundo conhece, família Canalha, uma família muito grande, respeitada na cidade. Então hoje temos mais essa equipe aí, que é a família Canalha. Obrigado a vocês por estarem junto com a gente. A Maria Gisela está falando aqui, acho muito importante pensar em como cuidar das doenças dos nossos idosos, mas gostaria de saber qual é o projeto para a saúde preventiva dos mesmos. Então, Gisele,
Na realidade, o que acontece? Como eu estava falando aqui, nós temos as plataformas. As plataformas elas são integradas. Para quê? Para que saúde, educação, segurança e meio ambiente trabalhem juntos, um passando informação para outros. Então, quando você junta tudo, isso aí o que acontece? Informações que levariam anos para chegar até a mão do poder público, em um mês nós vamos ter. Entendeu? Então, vai ser muito fácil gerir isso tudo. Porque vai ter tecnologia envolvida em tudo isso e trabalhando junto, um ajudando o outro. Então, é o que você falou, Karina. Nós vamos ter projetos aí de esportes, lazer, educação, cultura, meio ambiente, tudo envolvendo o idoso para quê? Para que a gente tenha uma saúde mental, né, e corporal boa. O corpo e a cabeça sejam alinhados. Sim, acho que a gente pensa, né, nos serviços tanto de saúde quanto da assistência e dos intersetoriais, né? Então, quando a gente fala da prevenção, a gente está falando desse idoso que é mais autônomo, independente e que ele precisa desses projetos, né? E projetos onde? Lá na atenção básica, né, falando da saúde, e lá nos fortalecimentos de vínculo da assistência, né? Falando um pouquinho aí dessas duas secretarias. E aí a gente tem o Centro de Convivência do Idoso, né, que vai promover várias atividades para os idosos, e ao mesmo tempo, coisas no território, né, aí mais voltados para a atenção à saúde. Então, esses são os caminhos, né, e aí só basta realizar para que esses idosos tenham esse leque, né, tem que ser algo direcionado. Acredito que seja isso. Se eu não conseguir responder totalmente, estou disponível pós também live para conversar, tá bom? Não, a gente vai deixar aqui o contato, tá? O pessoal já tem o meu contato. Vai ficar gravado, vai estar no YouTube. Né? Todas as nossas lives vão lá para o YouTube, até porque a gente faz os compromissos públicos, né? E se futuramente eu falar, não falei isso, o cidadão vai poder lá puxar no YouTube e falar, não, você falou sim, tá aqui gravado, ó. Isso é transparência também, viu? É um dos casos de transparência. Todos os compromissos públicos que nós fazemos são gravados. Sim, importante. A gente não vive de conchavo, não faz conchavo, não troca ideia torta, entendeu? Tudo nosso é papo reto. Entendeu? Papo reto, conversa séria. A gente não está aqui para brincadeira, tá? Não estamos aqui para mentir, para falar mal de ninguém, nem poder público, nem pessoa física, nem jurídica. Nós queremos todos integrados, nós queremos uma Salto Pirapora melhor, e não uma Salto Pirapora para mim. Entendeu? Mais uma vez o coletivo. É para todos, tá? Então, pessoas que estão acostumadas a mentir, a usar de má fé para chegar lá, não vão estar com a gente, tá? E a gente também não tem medo, mas uma coisa que eu queria falar, nós não temos medo não, pode vir, vem nós. Tá? Então, quero mais uma vez agradecer, Karina Reis, pessoal que acompanhou a live, mais uma live maravilhosa, transcorreu tudo em paz, tivemos lá muita gente seguindo, depois eu passo os números, vou deixar você fazer o encerramento. Eu sei que a gente tinha muita coisa para falar, mas já deu 1h15 de live. Mais o encerramento vai quase 1h30. Parou para mim aqui. Compromisso de fazer. Tá voltando. Já voltou. Vai lá, Karina. Manda bala aí. Para finalizar agora, eu acho que eu queria apontar uma coisa bem importante, né, que o sistema de saúde, né, não só da saúde e assistência, todas as secretarias precisam pensar além de exames, medicamentos, né, mas no cuidado, não só no cuidado clínico.
né? A gente precisa pensar nessa capacidade funcional geral do idoso, né? Isso envolve todas as secretarias. Senão, a gente olha só para a questão medicamentosa, e isso, como o Márcio já falou, tem muito gasto público e a gente não tem um direcionamento efetivo da saúde do idoso, né? Então, eu deixo aqui algumas perguntas para que vocês possam refletir, né? Olha aí na sua casa, se alguém já tem a caderneta do idoso, né? Pensa um pouquinho sobre isso. Eu acho que pensar nos serviços que estão sendo ofertados, né? Qual a qualidade que existe ou não, e poder direcionar o que a gente ainda pode pensar dentro de tudo isso que eu falei dentro dos documentos, né? Então, é muito importante, tá certo? Então, muito obrigada a todos e uma boa noite. Beleza, Karina. Eu só fui tomar um café, o Guilherme já deu a bronca ali, ó. Já falou. Na hora que abre, eu tô tomando café, na hora que fecha, eu tô tomando café. Assim, e é café mesmo, é que não dá pra me mostrar, mas é café, tá? Então, pessoal, queria agradecer, Karina, muito obrigado pela sua presença. Espero que você aceite aí o nosso convite público, né, para você integrar a nossa equipe. Você venha com as ideias, eu traga o seu conhecimento para nos auxiliar, tá? Nessa missão nossa aí de transformar Salto Pirapora, resgatar o orgulho salto-piraporense. Então, espero você aí na nossa equipe e, se possível, até numa das próximas lives, tá? Uma boa noite, muito obrigado mesmo. Tchau. Tchau, meu amor. Isso aí, pessoal. Infelizmente, finalizando mais uma live, só dando aí uma última pinceladinha. Semana que vem tem a live de segunda-feira, às 8h30, falando sobre desenvolvimento e emprego, um assunto importantíssimo. Gostaria de pedir a todos aí que passem para os amigos, vizinhos, parentes, para que assistam essa live. Estamos abertos a sugestões, ideias, até do que se falar na live, entendeu? Deixa lá na nossa página Fala Márcio, tá? Temos lá nossa página, entra lá, fala, Márcio, gostaria que você falasse sobre isso, aquilo, cita isso, cita aquilo, ou na hora da live, chama, dá ideia, conversa, vamos lá, pessoal. Eu preciso de ajuda. Eu sozinho não sou nada. Eu dependo, Márcio da farmácia, equipe, Fé no Futuro, depende de você. Entendeu? Só depende de você. Então, você, cidadão salto-piraporense, venha com a gente nessa ideia, venha aí transformar, resgatar o orgulho de Salto Pirapora. Nós vamos conseguir, com certeza. Mais uma vez, muito obrigado. Que Deus abençoe a semana de todos. Dá muita saúde, paz, alegria. Um super beijo no coração e muito obrigado. Muito obrigado sempre.